Olá, boa noite a todos. Aqui estamos em mais uma oportunidade fazendo as nossas reflexões. Então, na noite de hoje, vamos comentar a respeito de eutanásia e suas implicações. Durante todo o mês de setembro, em alusão à campanha internacional do Setembro Amarelo, o Centro Espírita Deus Cristo Caridade e o Grupo Espírita de Petrolina estão fazendo palestras alusivas à campanha Em Defesa da Vida, da Federação Espírita Brasileira. E na noite de hoje nós iremos estudar ou comentar a respeito de mais uma das vertentes desta campanha, que fala então a respeito da eutanásia. Vamos, antes de iniciar essas reflexões, fazemos a nossa oração inicial. Então, fechando os nossos olhos, buscando dentro de nós próprios a presença divina que está em todas as criaturas e em toda a criação. Vamos então dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos de acordo com a tua permissão, reunidos, Senhor, com o teu amor, envolvidos por esta circunstância que é a tua misericórdia expressando-se através dos canais virtuais, expressando-se, Senhor, através do teu amor que nunca nos falta. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, ainda que fisicamente distantes, mas com as mentes unidas dentro do propósito do bem. Lhe pedimos que nos ilumine, envolva os nossos corações e permaneça conosco, agora e para todo sempre, que assim seja. Então nós vamos fazer as nossas considerações a respeito da eutanásia e as suas implicações dentro do enfoque espírita. Antes de entrarmos dentro de uma conjuntura dos pormenores espíritas, é necessário então entendermos o que seria a eutanásia. Há diversas condições relacionadas ao processo da vida e da morte humana. E dentro do estudo da morte está a tanatologia, como sendo a grande ciência que estudará a morte, o morrer e as condições de sobrevivência das criaturas humanas. A nossa relação, então, com essa partida ou o fim da vida física. Quando falamos em eutanásia, e estaremos dentro de um conceito um tanto quanto mais moderno, falando a respeito das condições de abreviarmos a vida de uma pessoa em situação de doença incurável. Então, em momentos em que a condição de saúde da pessoa não terá uma cura, existe ali uma condição de sofrimento e de debilidade. A eutanásia seria a interrupção por meios ativos ou passivos desta vida física. E em algumas literaturas é colocada como o suicídio benevolente ou o suicídio exposto ou o suicídio compartilhado entre as criaturas. Então, dentro desse pormenor, a eutanásia é legalmente aceita em alguns países, como também em alguns estados dos Estados Unidos. No Brasil, ela é crime, é criminalizada e proibida pela lei. E nós teremos diversas reflexões dentro do campo da filosofia, do direito e da ética sobre este fato. E aqui nós iremos apresentar alguns dos comentários a respeito do espiritismo. Então, a eutanásia seria este abreviamento da vida física em condições onde a pessoa estaria sofrendo ou em condições onde não hajam os recursos terapêuticos para minorar ou curar aquela doença. Existe também um outro termo relacionado a esse, que é importante aqui destacarmos, que é a distanásia. Então, quando falamos de eutanásia, estaremos falando em abreviar uma vida. Quando falamos em distanásia, estamos falando em prolongar uma vida artificialmente. Então, nas condições onde são empregados meios técnicos para
fazer ou dar ao paciente, à pessoa, uma sobrevida. Então, aquelas pessoas que são mantidas, entre aspas, vivas e as condições corporais são substituídas por algumas máquinas e alguns processos fisiológicos são substituídos, então, ou estimulados por algumas drogas. E dentro do conceito da distanásia, está correlacionado ali que aquela personagem não teria uma qualidade de vida. Então, seria o prolongamento de uma vida, mesmo sem termos qualidade. Muitas vezes, dentro de um processo de adoecimento, a criatura está, então, numa situação muito fragilizada. Alguns dos órgãos já não funcionam corretamente ou deixaram simplesmente de funcionar. E através de processos bioquímicos, essas funções do corpo são substituídas. Então, ganha-se uma sobrevida, ganha-se então um processo de dias ou semanas de vida sem termos qualidade de vida. Muitas vezes isso causa dor, causa sofrimento àquela personagem. E ali nós temos esse processo, que é denominado distanásia. E há um terceiro nome que é importante aqui, que nós façamos esse preâmbulo, que é a chamada ortotanásia. A ortotanásia vai significar a morte no tempo certo, ou seja, a morte respeitando os limites e recursos terapêuticos. Então, dentro desse processo do desenvolvimento, nós compreendemos que a ortotanásia é aquele momento em que pesam-se as condições do ser ou do paciente e pesam-se também os recursos terapêuticos, a qualidade de vida e o prognóstico dentro do quadro do paciente. E a ortotanásia, então, é entendermos que alguns dos processos corporais não têm motivo ou não acrescentarão benefício ao paciente em serem, então, prolongados. E neste momento, deixa-se a morte ou a própria vida seguir o seu próprio curso. Dentro dessas condições, falando um pouco a respeito desses três grandes blocos, como sendo a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia, vem-nos à mente sempre os conceitos daquilo que seria a vida e de qual é o valor ou a proposta da morte para cada um de nós. Essas perguntas e essas reflexões fisiológicas centram-se basicamente a respeito disso. E então é por isso que existem tantas discussões e existirão, em alguns momentos, até divergência de pensamento, uma vez que cada um de nós, e dentro das ciências humanas e das filosofias, teremos noções diferentes a respeito do que seja vida e daquilo, então, que representa a morte para cada um de nós. É por isso que trabalharmos este tema à luz da doutrina espírita nos dá uma nova possibilidade de compreendermos a nós próprios e também de fazermos uma leitura um tanto quanto mais segura da realidade e da humanidade em si. Então, a proposta da doutrina espírita é compreendermos de que todos nós somos espíritos imortais e, na qualidade desses espíritos, vivenciamos experiências que são experiências reencarnatórias ou materiais. Então, nós estamos na Terra, nós estamos na condição de seres humanos, estamos encarnados. O que corresponde dizer, então, que estes processos são transitórios dentro daquilo que essencialmente somos. Então, é transitório o estado de estarmos encarnados, é transitório o estado de sermos seres humanos, é transitório este momento que aqui vivenciamos. Então, chamaremos a este processo ou a esse período que compreende desde o momento da nossa concepção, aquela união do óvulo e do espermatozoide, até o momento do fim das condições físicas de funcionamento do corpo humano, como sendo a existência. Então, o período que vai desde o momento da nossa concepção até o momento da nossa morte é a nossa existência. A nossa vida, na realidade, é um conjunto de existências e de outras experiências. Então, a nossa vida não se limita a este momento em que estamos aqui.
Nós já vivíamos antes de estarmos aqui encarnados e viveremos após este processo, que é o processo da morte. Então, dentro do Espiritismo, nós compreenderemos que o que estamos passando aqui é uma experiência que é humana. Se formos a um outro planeta, seja mais evoluído ou menos evoluído do que a Terra, nós ali encarnaremos em um outro organismo que estará adaptado às nossas condições. E esse organismo pode não ser um organismo humano como o nosso. Então, a experiência humana é apenas um intervalo, ou será apenas este momento de conhecimento e de aprendizado que nós vivenciamos aqui. Na realidade, nós somos esses seres espirituais que vivenciamos várias existências. Então é importante entendermos estes conceitos e partirmos do princípio de que a vida dentro da visão espírita, ela é muito maior do que a nossa existência. Então nós estamos existindo aqui, mas nós não somos estas criaturas que nós conseguimos ver, conseguimos tocar, que nós conseguimos perceber a existência física. Então eu estou neste momento na qualidade de Lucas. E esta é a minha existência enquanto Lucas. Mas eu, na realidade, sou então um espírito imortal. E este momento de estar aqui, na qualidade de Lucas, me proporciona algumas experiências boas e ruins que são necessárias para o meu aprendizado, que são necessárias para o meu desenvolvimento. Nesta oportunidade, eu tenho a condição de entrar em contato com outras pessoas, tenho a oportunidade de fazer as minhas escolhas e através dessas escolhas e dessas experiências, dessa convivência, eu adquiro conhecimentos para me desenvolver. Então, a doutrina espírita será muito clara a respeito disso, quando colocar-nos-á defronte desta responsabilidade. Quando nós entendemos, ou estes conceitos estarão muito mais fortes e fixados dentro da nossa mente, entendermos o que é a ortotanásia, a distanásia ou a eutanásia e fazermos um julgamento de valor em relação a elas fica muito mais fácil. Porque então, se nós compreendemos que este momento humano é necessário para nós, que dentro dessa circunstância nós teremos aqui experiências que são adrede planejadas pelos companheiros espirituais, com a permissão de Deus, é claro, e elas estarão colocadas para o nosso desenvolvimento, nós entendemos que cada um desses processos quer nos ensinar alguma coisa. Então, dentro da visão espírita a respeito desse processo da encarnação, nós conseguimos entender, por exemplo, que quando eu fico doente, esta doença não está colocada ali por acaso. Então, não é por acaso que eu tenho uma doença. Não é por acaso que eu vou desenvolver, então, um processo de diabetes, de hipertensão, ou não é por acaso que eu desenvolvo um câncer ou outra, qualquer doença ou condição dentro da existência humana. Todas elas terão um fim precípuo, e este fim será sempre o do nosso desenvolvimento, o de poder proporcionar-nos, então, as condições para que readequemos as nossas condições que são espirituais. Então, através de um processo de adoecimento, eu posso ter ali um momento em repensar a minha vida. Dentro daquele processo de adoecimento, eu posso ter a oportunidade de me reeducar dentro dos meus hábitos, dentro das minhas condições sociais, dentro daquilo que eu vivencio. Ou mesmo, dentro daquele processo de adoecimento, eu tenho a oportunidade de fortalecer a minha fé. Então, qualquer um desses são condições que estão por trás daquela condição em si do adoecimento. Então, termos esta noção vai colocar-nos diante das nossas condições de saúde, das nossas condições de doença e entendermos que tudo aquilo que acontece na nossa existência tem um significado.
tudo terá então um sentido, que é um sentido maior, ou se pudéssemos aqui colocar um sentido existencial. Então, aquilo que passamos e aquilo que acontece conosco tem um sentido que é o sentido do nosso próprio desenvolvimento. Dito isso, nós conseguimos compreender que nada no mundo acontece por acaso. Tanto a que dizemos das coisas boas quanto das coisas ruins. O processo da existência humana é o processo de aprimoramento de cada um de nós. Nós costumamos ouvir dentro dos arraiais espíritas que as coisas ocorrem ou como prova ou como expiação. O que, traduzindo em outras palavras, vai querer dizer o seguinte, que ou os acontecimentos da nossa vida se dão porque nós escolhemos passar por aqueles momentos, e isso então são as condições das provas. Nós escolhemos as nossas provas. Então, antes de reencarnarmos, de estarmos aqui dentro dessa experiência material, nós escolhemos ter alguns momentos e estes momentos podem traduzir-se em limitações, em dores, em dissabores para cada um de nós. Porque naquela condição de espíritos antes da encarnação, nós julgamos que aquelas experiências seriam benéficas para nós. O mesmo raciocínio de entendermos que as intempéries da natureza são necessárias para que uma semente possa brotar e possa desenvolver-se. Então, os períodos da seca, as chuvas, às vezes, que causam alagamentos, são condições especiais e específicas para o desenvolvimento das espécies. E esse desenvolvimento apenas pode se dar justamente diante dessas intempéries. Então, nós também precisamos, dentro dessa analogia, passar por intempéries. Precisamos, e então, dentro dessas condições, nós escolhemos. Às vezes escolhemos vir dentro de um corpo que tem algumas limitações, porque elas nos farão repensar, readaptarmos, darmos valor àquilo que existe à nossa volta, e é uma nova forma de compreendermos e vermos o mundo. Então isso aguça-nos outras percepções. Em outros momentos, escolheremos vir em uma família onde teremos ali alguns dissabores, de pessoas que são de difícil convivência ou que até mesmo em outras existências nós já encontramos e nessas outras existências tivemos experiências difíceis. E viemos então novamente, escolhemos vir novamente juntos, próximos a estas personalidades. E com elas então poder reeducarmos ou readequarmos a nossa caminhada para que possamos de alguma maneira, de um inimigo, transformar então em um amigo. Então estas são as provas, são as condições que nós próprios escolhemos. É claro que sempre com a anuência de Deus, porque nada acontece sem a sua permissão, e com a colaboração dos companheiros espirituais que nos assistem, que torcem por nós e que nos inspiram para o bem. Há outras circunstâncias que estarão então nominadas como expiação. E o que é a expiação? São as consequências diretas das nossas próprias escolhas. Então, diante da nossa vida, nós tomamos escolhas. Por exemplo, quando falamos aqui de alguns conceitos da fisiologia e das condições de saúde, nós então nos colocamos dentro da vida tendo escolhas alimentares, escolhas a respeito do exercício e do estilo de vida que nós tomamos. Então, se nós temos más escolhas, uma alimentação desregrada, teremos a oportunidade de exacerbarmos dentro de alguns tipos de alimento, ou até mesmo utilizamos de substâncias químicas que prejudicam o nosso corpo. E temos um estilo de vida que não será um estilo de vida saudável. Isso aos poucos vai deteriorando alguns dos componentes do organismo físico, até em um momento em que estes componentes físicos começam então a não mais responder. E ali, quando eles não mais respondem, e surge então aquilo que chamamos de um processo de doença, uma condição sindrômica de uma doença, a quem poderemos colocar
em quem poderemos imputar a culpa do aparecimento daquela doença, senão em nós próprios? Então, nós tomamos escolhas. Cada escolha terá uma responsabilização. Então, há doenças que ocorrem justamente porque não tomamos as devidas providências. É como, por exemplo, alguém terá uma cárie no dente. Então, a pessoa que durante muito tempo, embora tendo as condições e sabendo a respeito da necessidade de fazer a higiene correta através da escovação e do fio dental, entre outros cuidados com os dentes, ela não tem estes cuidados. Então, quando aparece a cárie, o que é a cárie? Seria então uma prova de Deus ou seria então uma condição ao acaso que acontece? Não, é a responsabilização por uma série de atos que de alguma forma foram incorretos. Então, da mesma maneira como surgirão algumas doenças físicas, alguns desarranjos dentro do nosso organismo físico, ocorre também dentro das condições do ser espiritual. Tomamos escolhas quando travamos contato com os nossos irmãos, quando então desenvolvemos alguns fatores que estão relacionados à forma como nos relacionamos com nós próprios, com a divindade, com a coletividade. E dentro das nossas experiências, algumas delas terão consequências futuras. Consequências, então, em existências ulteriores. E assim, em várias oportunidades, hoje nós nos defrontamos com os erros do passado. Às vezes, as condições em que negligenciamos o cuidado com os nossos irmãos, ou mesmo as circunstâncias em que não nos atemos às nossas responsabilidades, isso nos será de alguma forma cobrado lá na frente. Então teremos as provas, que são os desafios que nós próprios escolhemos, e as expiações como sendo as condições, resultado ou consequência das nossas ações, ou nessa encarnação ou encarnações passadas. Então, dentro do Espiritismo, ouvimos falar muito a respeito de provas e de expiações. Portanto, o processo da nossa existência será o processo de desenvolvimento através das provas e das expiações. Isto está lá muito bem colocado na questão 123 do Livro dos Espíritos, onde então Allan Kardec vai perguntar qual o objetivo da encarnação. E os espíritos então lhe dirão que este objetivo será a nossa melhora através dos processos da prova e da expiação. Então, quando temos este olhar a respeito da nossa encarnação, nós entendemos que tudo aquilo que nos acontece tem um fim específico. Todas as circunstâncias que ocorrem dentro da nossa existência, todas elas são calculadas pela divindade. Vamos ler nos textos antigos que a misericórdia de Deus e a sua sabedoria, o seu poder manifestam-se de tal forma dentro da natureza que até os cabelos da nossa cabeça estarão contados. E de que Deus chama as estrelas pelos nomes. Então é uma linguagem poética para nos dizer que tudo dentro do universo tem o dedo do Criador, ou terá então a sua sabedoria por trás de qualquer um desses acontecimentos. Não seria de forma diferente com as nossas existências. Então tudo aquilo que nos acontece tem um objetivo. Então, dentro dessas circunstâncias, quando falamos de eutanásia, estaremos colocando ali implicitamente uma condição de saúde da pessoa que gera-lhe sofrimento ou que não terá, então, os recursos terapêuticos da medicina para ser debelada. As condições de pessoas, então, que passam por moléstias, que não terão cura, de pessoas que estão em circunstância de sofrimento prolongado. E naqueles momentos, muitos de nós, dentro de uma visão tanto quanto materialista ou ainda superficial a respeito da religião, diremos então que o correto seria o chamado suicídio piedoso, como é cognominado também a eutanásia. Então nós imaginamos, aquela pessoa está sofrendo,
sofrendo tanto, nós não poderíamos ali abreviar-lhe o sofrimento? Então não seria um ato de caridade? E aí nós vamos fazendo esses raciocínios, tentando justificar aquele ato como sendo um ato de piedade, de caridade, ou até mesmo de misericórdia em relação àquela pessoa. É necessário aqui abrirmos um parêntese, porque dentro das condições de saúde, dentro daquilo que a medicina já desenvolveu-se dentro do mundo, teremos vários recursos terapêuticos. E nasce então algo que durante muito, que na verdade nasceu há muito tempo, mas hoje desenvolve-se com muito mais campo dentro das condições de estudo e mesmo de prática, a chamada medicina paliativa. São as circunstâncias justamente dessas criaturas humanas onde os recursos terapêuticos são limitados. Então, de doenças que não terão cura e que são maus, então, incapacitantes, progressivos, em que as condições daquela pessoa vão deteriorando-se progressivamente. Este campo novo da medicina, dentro das formas de atuar, que ele é muito antigo dentro das propostas filosóficas, mas ganhou novo dentro do sentido de hoje estar estudando-se, dentro de hoje termos grandes centros que já incorporam estes conceitos da medicina paliativa e colocam-nos então à disposição das pessoas. Então, o que seria essa medicina paliativa? Entendermos que aquela pessoa, diante daquelas circunstâncias, não terá uma cura, de que aquela doença ou aquela condição provavelmente lhe levará à morte, e que então os recursos terapêuticos são limitados. Serão as condições, então, em que a terapia os processos de cura ou os recursos são praticamente ineficientes. Aquela doença é incurável, mas não significa que nós não podemos ali tratar aquela pessoa. Que nós não podemos, então, ter misericórdia em relação àquelas circunstâncias. Então, se não podemos tratar a doença e dar-lhe cura, poderemos lhe dar qualidade de vida. Poderemos, então, dar-lhe uma sobrevida ou aqueles momentos que aquela pessoa terá de vivência como sendo momentos em que ela tenha qualidade. Então, são circunstâncias em que garantiremos que aquele paciente não tenha dor, que aquela pessoa, então, vai ter momentos confortáveis. Há algumas outras circunstâncias que são ali repensadas, como, por exemplo, às vezes aquela pessoa, para ela engolir um comprimido, é muito difícil. Então, será que aquele medicamento que está ali em comprimido, não teríamos uma outra forma de administrá-lo? Que cause menos dor, menos desconforto àquela pessoa. Alguns dos processos, às vezes, de aparelhos que são colocados ali, será que aqueles aparelhos são realmente necessários para aquela pessoa? Não lhes causa mais desconforto? Então, nós não poderemos ali causar ou proporcionar um pouco mais de conforto àquela pessoa? Então, são estes outros campos que nós pensamos aqui. E isso falamos tentando colocar tanto a eutanásia quanto os cuidados paliativos, a medicina paliativa, confrontando-os então para entendermos que sempre temos outros recursos. Porque muitas vezes uma leitura superficial da situação vai nos dizer dentro daquele raciocínio: a pessoa está doente, nós poderíamos então, por misericórdia ou por caridade, abreviar-lhe a vida. Mas será que não existe uma outra alternativa? Será que não teríamos então outros caminhos? Porque então, dentro da nossa visão e da proposta que entendemos para a vida, mesmo aqueles momentos difíceis para aquela pessoa são necessários para ele. Não é necessário que ele passe pelo sofrimento, que tenha dor, mas é uma experiência necessária. Então, a dor, o sofrimento em si, as condições físicas que causam-lhe ali o constrangimento, o desconforto, estas causas podem ser minoradas. Então, teremos processos terapêuticos dentro da medicina para que aquele paciente não sinta dor. Então, se ele está ali e Deus, por algum motivo, o colocou diante daquele desafio,
nós podemos minorar a sua dor, sem ter necessariamente que aniquilarmos a sua existência, ou então interrompermos o curso dessa experiência que ele haverá de passar. Não é um pensamento masoquista. A pessoa está ali na cama e está sofrendo, nós vamos deixar sofrendo. Não. O processo não é deixar a pessoa sofrendo ou sentindo dor. Nós faremos de tudo. Teremos, então, utilizaremos tudo aquilo que está ao nosso alcance para que ela não sinta dor. Mas aquela experiência de estar ali, de colocar-se ou de poder fruir da sua existência, mesmo naqueles últimos momentos, é importante para aquela pessoa. Quando vamos ao Livro dos Espíritos, nós teremos ali uma interrogação de Allan Kardec a respeito de se poderíamos abreviar este sofrimento. E os Espíritos vão dizer assim, mas será que nós realmente sabemos as condições que irão ali porventura? E os Espíritos vão dizer assim, muitas vezes Deus coloca o homem à beira do precipício para dali o salvar. Então, quantos de nós já não teremos algumas notícias de pessoas que estavam, como a gente costuma falar, desenganadas pela medicina? De pessoas que estavam em circunstâncias muito difíceis de saúde, em que as circunstâncias eram os prognósticos eram os piores possíveis. E ali, mesmo naquelas circunstâncias, aquelas criaturas ainda tiveram uma sobrevida que em vários momentos contrariou todas as expectativas médicas ou mesmo possibilitaram a cura daqueles casos que eram tidos como incuráveis. Então nós não temos as condições, quando falamos aqui a respeito de prognóstico, é aquilo que esperamos ou aquilo que imaginamos dentro do curso da doença. É necessário lembrarmos que acima da nossa ciência, acima daquilo que sabemos e daquilo que imaginamos, mesmo com todos os raciocínios a respeito dessas circunstâncias, estará sempre a misericórdia divina. Nós nos recordamos de um fato ocorrido, então, no início do ano de 2020, quando, então, a pandemia ainda não era uma pandemia, à época era uma endemia que percorria alguns países asiáticos, tendo o seu epicentro na China, começava então os casos a aumentar de forma alarmadora. Soou então o alerta mundial para que ficássemos atentos a respeito daquelas condições do coronavírus. O vírus era ainda muito mais desconhecido do que é hoje. Os casos eram totalmente novos dentro das condições de saúde. E ainda no começo de 2020, um cidadão na Índia foi contaminado pelo vírus. Ele havia entrado em contato com algumas pessoas que haviam saído da China e ido para a Índia. E ao receber, então, o diagnóstico de que estava contaminado, ele não havia ainda apresentado sintomas mais graves, eram apenas os sintomas gripais. Este indivíduo suicidou-se, porque imaginava, então, que dentro daquelas condições de estar contaminado pelo vírus e dos primeiros sintomas, ele fatalmente iria morrer. E ele, então, preferiu abreviar esta existência dentro daquelas circunstâncias. Então, diante do diagnóstico daquela doença, o indivíduo preferiu suicidar-se para, de alguma maneira, poderíamos aqui pensar da mentalidade dele, interromper esse curso de sofrimento. Então ele tinha ainda os sintomas leves, não sabia como a doença iria se comportar ou se dentro daquelas condições haveriam recursos terapêuticos para ele. Então ele suicida-se. E aí nós começamos a pensar o quanto estas circunstâncias estarão ligadas. É por isso que trazemos esse tema justamente nesse mês em defesa da vida. Por entendermos que o processo da nossa existência, de estarmos vivos, este processo é muito maior do que aquilo que poderíamos imaginar. E nós não temos ideia de que muitas vezes nós seremos aqueles que estamos à beira do abismo, e da beira do abismo nós poderemos ser salvos.
Então, entendermos a vida nos faz ter uma visão muito clara a respeito desse processo da eutanásia e nos coloca, então, em condições de, com esta visão espírita, dizermos que somos contra a eutanásia. Porque entendemos que cada um de nós terá um processo dentro da sua existência. E este processo é um processo que nós, com um olhar exterior, ou mesmo com o olhar da criatura encarnada, às vezes não conseguimos compreender. Dentro das condições do coronavírus, que ainda vivenciamos, muitos de nós ainda não conseguimos compreender por que Deus colocou o coronavírus na nossa vida. Ainda não conseguimos entender exatamente por que ele acontece, mas sabemos que Deus assiste a todas as criaturas e que nada acontece que não seja da sua vontade. Nós poderemos não entender os motivos que estão por trás, mas sabemos que Deus sabe de todas as coisas, de que Deus, de alguma forma, controla essas circunstâncias. Existem, claro, as circunstâncias humanas que muitas vezes vão piorar as nossas condições da pandemia. Então, uma pessoa que terá um comportamento desregrado, de alguém então que não respeita as medidas de saúde, de alguém então que se coloca acima dessas condições ou então desvirtua a mente de outras pessoas, é potencialmente alguém que aumenta as condições de contaminar os outros e de contaminar-se, o que então será colocado ali não só como uma condição de ignorância, como também um comportamento malfazejo. Mas a pandemia em si e todas as circunstâncias relacionadas ao percurso natural do vírus dentro da humanidade são condições que estarão estabelecidas pela divindade. Então, nada acontece sem um processo divino, mas nós também teremos a nossa participação. Então, se a pandemia durou mais ou menos do que poderíamos imaginar, se teremos mais ou menos mortes do que aquilo que catalogamos, vai também da nossa participação enquanto seres humanos, das prevenções e dos cuidados que tomamos ou deixamos de tomar, das decisões que tomamos ou deixamos de tomar. Mas as condições, todas elas, ocorrem com a permissão divina. Nós poderemos não entender como ou por que isso acontece, mas Deus está por trás de todas as coisas. Então, dentro do processo da nossa existência, muitas vezes eu posso ser acometido por uma doença, um câncer que não terá cura, em que os tratamentos médicos podem ser os mínimos possíveis e as chances de vida cada vez menos. E esta doença poderá, então, me colocar dentro de um processo que é um processo de debilitação progressiva. Pode ser que lá, naquele momento, naquela circunstância muito difícil da minha vida, em que eu perceba que a existência não vai muito além daquilo, eu faça ali reflexões que são importantíssimas para mim. Pode ser que naquele momento em que dentro da alusão esteja ali à beira do precipício, eu tome resoluções que modificarão todo o processo da minha vida, não só da existência, não só desse momento físico. Porque então, quando pensamos na nossa vida, nós pensamos para além dessa existência física. A existência física é importantíssima para nós, mas o mais importante é a nossa vida. É por isso que dentro da proposta de Jesus, quando observamos o Mestre e todos aqueles outros que o seguiram e conseguiram compreender o seu Evangelho, nós entenderemos que aquelas pessoas estavam ali usufruindo da existência física, davam a ela o seu devido valor, mas importavam-se muito mais com a vida do que com ela. Vamos observar na história do cristianismo homens e mulheres que entregam-se às feras e às condições de perseguição do Império Romano em relação aos cristãos. E naquelas circunstâncias, as pessoas encaravam a morte, elas estavam ali, de alguma maneira, dentro daquele processo e não havia ali um remorso por saber que estavam morrendo. Porque aquela mensagem de Jesus os completava e os preenchia de uma tal maneira que aquelas circunstâncias eram muito mais importantes para eles.
Então, como vai dizer-nos Jesus, de que vale salvar ou triunfar dentro do mundo e perder a sua alma? Então, o próprio mestre entrega a sua vida física. Ele, ali naquele momento, entrega-se àquele momento do Calvário. Compreende, então, as resoluções e as escolhas humanas que o colocavam, então, numa cruz, mesmo ele não tendo a culpabilidade dentro daquela circunstância. E, de uma forma injusta, ele é julgado, condenado e morto. E ele entrega-se. E isso, em alguns momentos, causará entre as pessoas ali um certo desentendimento. Mas por que ele? Se era tão poderoso, se era alguém que curava aos outros, se em vários momentos promoveu fenômenos miraculosos, por que se deixava entregar? Porque o mais importante não era a existência, não era aquele corpo físico, o mais importante era a mensagem que estaria centrada então na sua missão entre as criaturas humanas. Então Jesus estava ali demonstrando-nos que mais importante do que essa existência, mais importante do que esse período que estamos aqui, é aquilo que conseguimos extrair deste momento. Ou seja, mais importante são as nossas experiências, as nossas vivências. De que vale termos uma existência que dure 150 anos se em todo este tempo, nós não desenvolvemos ou não conseguimos estabelecer para nós objetivos que sejam objetivos existenciais? Então, muito mais vale uma existência que seja curta, mas cheia de realizações e de experiências, de momentos então que nos coloque defronte de nós próprios. Então, a proposta do Espiritismo é nós entendermos que estamos aqui, que teremos uma existência, que essa existência é importante, que todos os desafios e tudo aquilo que passamos aqui é importante para nós, mas que estaremos trabalhando em prol de uma vida ou de algo que é muito maior do que essa existência. Então, o aprendizado que recolhemos aqui, mesmo por algumas circunstâncias que causam-nos extremo dissabor, mesmo isso é muito importante para nós. Então, por isso, reforçamos o compromisso de dizermos que somos contra a eutanásia. Não estamos aqui querendo prolongar o sofrimento, nem tampouco prolongar a dor das pessoas, mas deixar que a vida siga o seu curso, dentro de uma proposta de que poderemos sempre minorar os sofrimentos, que poderemos dar qualidade de vida àquela pessoa, que lhe poderemos então dar condições de dignidade, sem, entretanto, interferir dentro desse processo da existência. Entendemos que a vida em si e a existência física, mais especificamente, foram dadas por Deus, e apenas Ele pode então dispor dela. Não seremos nós, então, aqueles que podemos ou temos o direito de interferir dentro deste curso. Cabe-nos sempre fazer o que for possível para salvar as pessoas. E salvar aqui dentro de um contexto maior, que vai relacionar-se também a salvar no sentido de aliviar as dores, no sentido então de dar felicidade, de dar carinho, de nunca deixar de dar afeto a estas pessoas, mesmo naquelas condições terminais da sua existência. Então, são estes processos que, dentro das ciências humanas, caminham então para a humanização das ciências, mas dentro desse processo e dessa visão espírita, vão então caminhar-nos ou falar-nos a respeito de respeitarmos a vontade divina, de compreendermos então que tudo aquilo que nos rege e tudo aquilo que nos rodeia são propostas de crescimento e desenvolvimento traçadas pela espiritualidade e que nós aqui estaremos na condição daqueles que podemos nos beneficiar quando entendemos e trabalhamos com resignação diante desses propósitos. Então são essas as nossas reflexões a respeito da eutanásia. Vamos fazer agora a nossa oração final. E lembrando que no próximo domingo estaremos aqui novamente, ainda com as reflexões a respeito de Em Defesa da Vida.
Então vamos fechando os nossos olhos, buscando a figura do Mestre Jesus, o companheiro nosso que instrui-nos, que cuida de nós, que nos abençoa a todos os momentos. E pedir-lhe então, abençoa, Senhor Jesus, em mais uma oportunidade a todos nós. Envolve a cada um de nós, dando-nos a possibilidade de estarmos contigo, de que o teu amor faça morada em nossos corações. Lhe pedimos por nós, Senhor, mas lhe pedimos também pelos nossos irmãos já desencarnados, pelos espíritos, Senhor, que se encontram nas faixas ainda muito difíceis do mundo espiritual, a fim de que o teu amor possa iluminá-los, envolvendo a todos eles e a todos nós dentro do teu amor. Permite assim, Senhor, que estejamos contigo, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então, muito boa noite a todos, muita paz, até a próxima semana.